primeira mesa, o direito à mobilidade e investimentos e valorização da cultura apareceram como forma de enfrentar uma cidade fragmentada e segregada. Uma cidade tem que ser aberta, né? Ela precisa disso, e muito ao contrário, o que a gente tem acontecido? A dinâmica urbana dos últimos tempos, e, em especial em países emergentes ou em países subdesenvolvidos, é de fechamento. Então, quando eu falo em segregação e falo em fragmentação, eu estou falando, sobretudo, em condomínios, por exemplo. Condomínios com muros. Como é que a cidade pode viver enquanto uma cidade se ela é feita de pedacinhos que não se ligam? E aí nos salta aos olhos o quê? Percentual nas grandes cidades, a região metropolitana de São Paulo, uma região metropolitana do Rio de Janeiro, onde você tem de 33% a 77% de pessoas da população daquela cidade que vive em habitações subnormais. Então, nós vamos juntar uma cidade que já é, né, segregada pelos condomínios, pelos muros dos condomínios, com uma cidade que não tem condições de habitabilidade. Se nós vamos continuar vivendo em megacidades, o que é preciso fazer? Então, nós precisamos falar, né, da questão dos assentamentos sustentáveis, esse é o grande título que tem sido usado, perdeu-se um pouco a própria questão do conceito do sustentável, mas a ideia é, né, um local que, além de me dar qualidade de vida, ele também permita a vivência. Eu preciso falar em transportes públicos, eu preciso falar em descentralização e, portanto, a criação de centros locais, eu preciso falar na qualidade de vida. Obrigada, gente. A escassez do espaço, que é público, requer que você defina o consumo desse espaço entre as várias pessoas que querem circular, que querem se mobilizar. E o poder político e o poder técnico é que vai definir a divisão desse espaço. Então, nas sociedades de democracia mais avançada, com nível de educação superior, essa discussão é intensa com toda a sociedade. No Brasil ainda não é. O pedestre que anda, ele consome mais ou menos 1 metro quadrado. Se você estiver na bicicleta, você vai consumir mais ou menos uns 2 metros quadrados. Se você estiver dentro de um ônibus com a média brasileira de 30 pessoas lá dentro, você vai consumir também 1 metro quadrado, igualzinho o pedestre. Se você subir na motocicleta, você vai consumir de 4 a 5 metros, muito mais do que o pedestre e do que a bicicleta. Se você entrar no automóvel, você vai consumir de 10 a 12 metros, que é o campeão de consumo de espaço. Então, é óbvio que a discussão dentro de uma democracia deveria concluir: vamos distribuir o espaço pelo maior número de pessoas que usam as formas de transporte que consomem menos espaço. Por isso, porque nós vamos construir menos ruas. Só que o que nós fizemos no Brasil foi o oposto, porque, dada a nossa história política, etc., as elites definiram, desde a década de 30, que o nosso modelo deveria ser rodoviarista e baseado na indústria automobilística, que produziria automóveis, daria emprego, etc., etc. O Estado brasileiro, na verdade, é um sócio e um refém da indústria automobilística, até hoje. Ele é sócio porque ele recebe uma quantidade grande de impostos que vêm da venda de automóveis, e ele é refém porque toda vez que a indústria sofre, como aconteceu agora, bate na porta do Planalto e o cara, sim, o que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer para vocês. A nova geração, muitos de vocês estão presentes aqui na sala, já percebeu que esse modelo não funciona mais. Certo? Quando a gente começou o trabalho de Cultura na Ação, quando a gente começou a tomar contato com os movimentos culturais, de literatura, inclusive, a gente viu que tinha uma movimentação, tem uma efervescência aqui e tal. Isso era 2005, 2006. E aí eu fui olhar o guia da Folha de São Paulo, eu já disse isso para você, mas isso não, da Folha, assim como do Estadão, mas enfim. E aí eu fiquei olhando o guia da Folha de São Paulo e fiz uma conta rápida. Todas as atrações artísticas que ali existem se restringem a 20 distritos da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 96 distritos. Então, quer dizer que não é um deserto cultural o resto. Onde é que está o resto? Aí eu falei, olha, eu vou pegar o recurso que eu tenho,
que era um recurso que eu tinha assim, e vou fazer um guia mesmo, mensal, tal, nem imaginava ser semanal, né, evidente. Mas aí eu vou fazer um guia mensal, eu tinha recurso para fazer 4 edições, e fizemos e conseguimos chegar até hoje aqui, eu não vou contar essa história toda para vocês. E aí a gente vê o quanto que a cidade promove esse tipo de segregação simbólica também, né? Quer dizer, a questão da moradia, como a professora bem colocou, ela é flagrante, ela é evidente. Mas tem essa coisa, porque na cidade de São Paulo tem 96 distritos, como eu falei, mas somente 36 deles têm equipamento cultural. Então, nós estamos articulando todos esses espaços, mas também estamos articulando, sabe o quê? Praças digitais, que são as praças que têm o Wi-Fi livre, que tem, inclusive, um edital que estimula a ocupação dela. As ruas abertas, que não são as ruas de lazer que existem há muito tempo. Existem 21 ruas abertas na cidade de São Paulo. A mais famosa é a Paulista. Nós estamos promovendo essa ocupação. E sabe o que a gente botou no território? As escolas ocupadas. As escolas ocupadas viraram centros culturais. O que mais a gente viu? Artista, né, indo para as escolas. Então, a escola é um espaço cultural. Ela tem que ser um espaço cultural. Se ela sendo um espaço cultural, ela se rejuvenesce, ela se dialoga melhor com o entorno dela, com o território onde ela está. Assim que começou a gestão Haddad, o secretário de Cultura era o Juca Ferreira. E ele começou uma série de diálogos, né, na cidade, onde ele queria ouvir os artistas, ouvir os coletivos de cultura, para entender o que estava acontecendo na cidade e pensar as políticas públicas. Bom, já que o secretário de Cultura está dizendo que está querendo dialogar, vamos dialogar, mas vamos chegar organizado com as nossas pautas. Aí, nesse momento, nasce o Fórum de Cultura da Zona Leste, né, que fez várias regiões. A questão do território era extremamente importante para a gente, e aí a gente começou a se organizar de que maneira? Cada reunião, né, do movimento, cada reunião do Fórum de Cultura da Zona Leste acontecia num espaço diferente da Zona Leste. E aí esse movimento que pensou a necessidade da criação de uma lei de fomento à periferia, que seria uma lei de uso estrito mesmo, de uso específico para quem está fazendo atividades culturais na periferia. E a gente hoje escreveu coletivamente uma lei, né, que foi escrita pelo movimento, né, pelas pessoas que fazem parte do movimento, e que está tramitando na Câmara, que faz o pedido, né, na verdade, a gente já conseguiu até um recurso na Câmara dos Vereadores, né, de 14 milhões, que é para distribuir esse valor entre os coletivos que já fazem, que são residentes e que atuam nas periferias da cidade. Como driblar a falta desses equipamentos públicos, ou pelo menos para se apropriar daqueles poucos que tem? Essa inércia do poder público de construir equipamentos e mantê-los funcionando fez com que os coletivos se organizassem de outras maneiras, né? Uma das maneiras, e é uma pauta muito grande no movimento também, são os espaços de ocupação. O que são os espaços de ocupação? Existem vários espaços na cidade, muitos deles públicos, que foram abandonados pelo poder público. Além da gente fazer atividades culturais na rua, na praça, aonde dá, ainda existem também os espaços de ocupação, né, que são geridos muitas vezes coletivamente por vários coletivos, né, para fazer as suas ações culturais. E a outra demanda nossa é brigar. A gente brigou para que as casas de cultura voltassem para a gestão da Secretaria de Cultura e voltassem. A gente brigou para os CELS, né, para a gente conseguir retornar a entrar nos CELS, porque a gente não conseguia entrar nos CELS. Isso é tão bizarro, assim, que não deixar os coletivos de cultura entrar nos CELS. Assim. E agora começa uma retomada, mas é sempre brigando. A gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura criou os pontos de cultura, que foi uma concepção do Célio Turino e tal, e eles acabam sendo assim, não existe, a escassez de equipamentos públicos já foi cantada aqui em verso e prosa e tal, mas os pontos de cultura, o que é? É um recurso que o Estado põe num grupo cultural existente, que infelizmente precisa ter um limitador de ser um grupo institucionalizado, com CNPJ, porém é um dinheiro que você põe ali e aquele grupo faz a programação cultural, então supre um pouco a inexistência de equipamentos culturais naquela localidade.
A lei de pontos de cultura só chegou em São Paulo em 2013, se efetivou em 2014, e a prefeitura, dos 85 pontos de cultura, 80 são na periferia. Então há esse esforço. Quando acontecem as coisas lá em Itaquera, que acontece muita coisa, e quando acontece em Cidade Tiradentes, em Guaianazes, a gente que está desse lado da leste, a gente também tem muita dificuldade de chegar lá, né? E aí essa questão é o que eu trago aqui, né? Como fazer essa articulação das pontas sem passar pelo centro? Veja, tradicionalmente o centro converge, concentra, né, e atrai. Ora, se a gente não provoca em longo tempo a construção de eixos que vão ligar os extremos da cidade, a tendência sempre será ir para o centro, onde tem a maior atratividade. E aí é que eu falo na questão do planejamento. Para você fazer uma linha de metrô ou uma linha qualquer que ligue norte com leste, sem passar pelo centro, eu vou levar algum tempo, né? Então, eu preciso planejar, eu preciso reivindicar, né? Então, a cada momento, essa discussão tem que ser colocada e demandar. Eu sempre digo para os meus alunos, política é igual orçamento. Se não tem orçamento, não vai acontecer nada, fica numa carta de intenções. Esse é outro mito que a gente precisa combater. Veja que o governo atual botou o freio, né, em todas as obras de metrô e etc., né? Independente de cor política, isso vem acontecendo há muito tempo. Um dos discursos por trás disso, que não é verdade, um dos mitos, é que não tem dinheiro na área de mobilidade. Não tem dinheiro. Tá? Tem muito dinheiro. Hoje, sexta-feira, 1 milhão de pessoas estacionarão seus automóveis de graça nas ruas de São Paulo. Se você cobrasse R$10 de quem estacionará hoje de graça em São Paulo, 10, tá? Você construiria uma linha de metrô por ano na cidade. Milhares de reais sendo gastos, milhares de coisas no centro, milhares de culturas do centro sendo arrastada para a periferia, da periferia sendo arrastada para o centro. Mas isso vem de quem e vai para quem? A Paulista Aberta, por exemplo, foi feita para quem? Para mim não foi, desculpa. Os espaços abertos no centro da cidade, ou então em tantos outros locais da cidade, são feitos para quem? Quem pode habitar aquele local? Quem é que tem direito à cidade de verdade? O que vocês pensam nesse sentido de remanejar essa coisa de não só levar a cultura, não só fazer a cultura aflorar, mas e a aceitação da minha cultura? Eu levo minha cultura para o centro. As pessoas que estão lá vão consumir a minha cultura do jeito que eu quero que elas consumam? Ou elas vão transformar a minha cultura em objeto de, como fazem, né? Tipo, em objeto de zoação, curtição ou esvaziamento de significados? Eu acho que o direito ele tem que ser a toda a cidade. Eu tenho que ter o direito de fazer a minha atividade cultural na minha quebrada, eu tenho que ter o direito de fazer a minha atividade cultural no centro, eu tenho que ter direito de entrar no equipamento cultural do centro. Aí, quando o colega fala ali de aceitação da cultura e dos significados da cultura da periferia, eu acho que a gente já falou, o Elius falou, bom, a necessidade de se fazer uma agenda da periferia é justamente de mostrar que está acontecendo, né? Por mais que as pessoas não incentivem, por mais que as pessoas não mostrem, não deixou de acontecer nunca atividades culturais na periferia, né? Eu acho que esses significados da cultura e pensar... Hoje tem se falado muito da formação de público, né, que é fazer com que essas pessoas tenham acesso real ao que os coletivos estão fazendo, porque, infelizmente, muitas pessoas não vão assistir aos espetáculos que acontecem, né, mas isso não é uma característica só da periferia. As salas de cinema, por exemplo, do centro, acho que as salas de teatro, talvez, de cinema do centro gratuito, têm uma ocupação de mais ou menos 40% da capacidade. Então, a gente é uma cidade que não valoriza a cultura. A gente é uma cidade que consome cultura. Se você for no shopping, no cinema, aí vai estar cheio, né? Então, o consumir cultura na nossa cultura está bem adiantado, né? As pessoas compram CDs, as pessoas vão no show de R$200, as pessoas vão no shopping, né? Mas a expressão da cultura que é feita na periferia, ela não é tão reconhecida, né? E a possibilidade que a gente tem de pesquisar também não é tão reconhecida, né? E
E o nosso acesso é muito complicado, né? Então, acho que são várias coisas, assim, né? E o movimento vai dando um passinho de cada vez, assim. Como acho que o Eleilson falou, né? A lei de fomento à periferia não é fim, né? Não vai resolver nem metade dos problemas de quem faz arte na periferia, né? A gente tem consciência que assim que ela for aprovada, ela já está obsoleta, assim, mas ela funciona como um chamariz, assim, de reparação histórica, de dizer, vocês têm que investir na periferia. Tocar nesse assunto e falar disso é falar efetivamente do que é o direito à cidade, né? O direito de estar onde você mora e fazer as atividades culturais e o direito de circular pela cidade para consumir ou produzir outras atividades culturais. Precisa ter muito estudo, argumentos fortes, conhecer a realidade, os números, para conseguir vencer um debate civilizado numa democracia. Entender uma cidade não é uma coisa simples. E você não pode ter uma única visão. Então, a cidade olhada pelos diversos atores que estão nela, pelas pessoas que vivem nela, pelas pessoas que a estudam, né, é riquíssimo. Então é importante a gente pensar a cidade como múltiplos territórios e os debates organizados pela Fundação Tite Setúbal para esse seminário cumprem bem essa função.